Começando mais um curso de filosofia. Hoje eu não estou em casa, estou aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos falar de Sêneca hoje. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, hoje é dia das crianças. Tem um sentido todo especial essa data, né? Eu fui à missa hoje aqui no Rio, na Igreja Nossa Senhora da Paz, e eu fiquei lembrando de quantas vezes eu fui até Aparecida e levei minha mãe para Aparecida também. É um dia feliz e triste ao mesmo tempo, né? A gente se alimenta muito da saudade, das lembranças que a gente tem, daquilo que preenche o nosso coração. Mas aí eu falei, né? É feriado, eu sei que tem muita gente em casa e como muita gente espera esse nosso encontro, para mim é um prazer poder conversar de filosofia com vocês, falar de filosofia com vocês, né? E de um pensador que eu gosto muito, que é Sêneca. A gente vai ver que legal a obra dele, a visão que ele tem de mundo, o conceito dele de tranquilidade da alma. Mas eu quero falar um pouquinho mais sobre o Dia das Crianças, porque eu recentemente terminei, né, a biografia do Monteiro Lobato, e Monteiro Lobato foi um escritor que ele, num determinado momento, ele achou que não valia a pena mais escrever para adultos, porque os adultos eles se perdiam muito, ele não tinha mais expectativa de que as pessoas pudessem melhorar. E ele chega a dizer, eu desperdicei muitos anos da minha vida escrevendo para adultos, eu deveria ter escrito para crianças, que são as sementes, né? Criança, ela é água nascida da fonte, é água pura. Depois a gente vai acumulando um monte de coisas, né? Um monte de desnecessidades, que não tem o menor sentido para a vida de alguém, e essa criança perde a sua pureza original, a sua beleza original, a sua leveza original, e fica uma pessoa cheia de acúmulos, né? É muito interessante a gente ter essa perspectiva da criança como uma esponja de sentimentos, inclusive. Ela vai pegar os sentimentos mais bonitos, por onde ela encontrar esses sentimentos bonitos, mas ela também vai encontrar sentimentos muito ruins, onde ela buscar, onde ela encontrar esses sentimentos ruins, né? Então, você que tem filho, filha, você que é pai, ou você que não é pai, que não é mãe, mas que percebe que essa criança linda que há dentro de você, ela pede para nascer, ela pede para ser mais espontânea, mais autêntica, né? Pede para não usar máscaras, pede para chorar e rir, pede para poder errar sem cobranças. Criança, quando é criança, gosta de sol, gosta de brincar, né? A gente foi inventando tantas coisas e foi oprimindo tanto as crianças, mas a leveza das crianças, né? É algo muito mais bonito e mais profundo. Vamos para Sêneca então. Quem foi Sêneca? Sêneca, ele é um homem muito importante na estrutura do Império Romano. Ele era um homem muito rico, era um tribuno, um grande orador. Ele era advogado, senador, e ele, infelizmente, né, ele cai na desgraça. Ele ajuda Nero no começo e Nero deixa de confiar nele e ele cai na desgraça. A gente vai ver um pouquinho da vida dele a partir desta obra que chama Tranquilidade da Alma. Quem leu, tenho certeza que gostou. Quem não leu, não tem problema. Nós vamos pegar aqui alguns pontos do livro que eu acho fundamentais para que a gente possa compreender um pouco o pensamento de Sêneca. Vamos lá. Ele começa, primeiro assim, a palavra tranquilidade da alma para o grego é ataraxia. Ataraxia. O que é ataraxia? É o que eu deveria buscar na minha vida. Ninguém vai conseguir desenvolver a paz no mundo se não tiver paz dentro de si mesmo. A ataraxia é a serenização da nossa alma. Nós somos seres que mudamos muito de vontade, de gosto, de desejo. Nós somos seres que reagimos muito mal a qualquer tipo de não que nós recebemos. Nós reagimos muito mal às frustrações que nós temos. Nós, de uma forma errática, vivemos de expectativa. Então a gente tem muitas expectativas de que as pessoas façam coisas pra gente ou retribuam coisas que nós fizemos, e quando elas não fazem, não retribuem, a gente se fecha. E a gente faz mal pra gente mesmo por causa disso. A nossa alma fica intranquila. E uma alma intranquila é um grande problema para o ser humano. A minha alma está intranquila. Eu estou mal, eu não consigo dormir, eu não acordo bem. Há uma série de coisas que pulam um pouco da minha mente e tiram de mim aquilo que eu sou, que é a minha tranquilidade, que é a minha serenidade.
Então a palavra ataraxia significa exatamente isso. Não permita que outras coisas tirem de você quem você é, que roubem de você quem você é. Há coisas que você não tem condições de comandar na sua vida. Você não comanda as estações, você não comanda a temperatura do dia, você não comanda a passagem do tempo, você não comanda coisas do seu passado, o local em que você nasceu, a família que você teve. Você não comanda isso. Como você não comanda, a palavra dele é paz. Tenha paz diante disso. Você não comanda a morte. Você não tem poder de comandar o tempo que você vai viver. Você não tem esse poder. Você não tem o poder de comandar o tempo que as pessoas que você ama, elas vão viver. Estava dizendo que hoje eu estava de fato triste. Eu fui lá na missa e fiquei lembrando da minha mãe, né? Falei, nossa, foi como assim? Falei, nossa, eu estou no Rio, eu tinha que levar minha mãe Aparecida, né? É uma coisa assim, né? Como se ela estivesse ali esperando. Eu não comandei o tempo que ela ficou comigo. A gente não tem o comando sobre isso. A vida é um fluir, né? Ela vai passando, ela vai acontecendo. E eu não mando, eu não determino sobre isso. Olha o que ele diz aqui. Sêneca, vamos pegar trechos desse livro belíssimo dele, da Tranquilidade da Alma. Confesso que tenho um grande amor pela parcimônia. Agrada-me uma cama que não seja adornada de modo exagerado, sem vestes retiradas da arca e prensadas para recuperar o brilho. Prefiro roupas que sejam caseiras e baratas e que, sem exageros, sejam conservadas e guardadas para o uso. Olha essa palavra, parcimônia. Confesso que tenho um grande amor pela parcimônia. Sêneca vem depois de Aristóteles. Aristóteles é o filósofo do meio termo, do cuidado, do equilíbrio. E Sêneca vai na mesma linha aristotélica. Parcimônia. Parcimônia no comer, parcimônia no gastar, parcimônia em tudo aquilo que você faz. Com tranquilidade. Agrada-me uma comida que não tem... O problema aqui não fez... Agrada-me uma comida que não tenha sido preparada nem observada por muitos escravos domésticos, com muitos preparativos, nem muitos dias antes, mas que seja comum e de fácil preparo, que não tenha nada de rebuscado nem de exótico, que seja encontrada em qualquer lugar, que não seja pesada nem ao bolso nem ao corpo, que não saia por onde entrou. É muito interessante, minha gente, porque aqui a gente está nos pensadores estoicos. O que são pensadores estoicos? Eu já falei para vocês essa frase lá atrás no nosso curso, quando a gente falou de Marco Aurélio, do imperador Marco Aurélio, cuja frase célebre dele era: ama mais e espera menos. Ama sem esperar. Ama o seu filho, ama o seu companheiro, sua companheira, seu marido, sua mulher, seu pai, ama seu amigo, ama alguém que você admira por alguma razão, ama, mas não espera. Quanto mais amor você tem, menos expectativa você tem na retribuição desse amor, senão não é amor. Então ama gratuitamente. Os estoicos, eles eram muito práticos. Nessa busca dessa ataraxia, dessa serenidade, quanto menos você esperar dos outros, mais sereno você vai ter. Mais você vai conseguir desenvolver essa beleza da serenidade. Quantas vezes, minha gente, a gente admira alguma pessoa, né? Um artista, um escritor, um jornalista, e de repente quando você está perto, você fala assim, nossa, mas não é isso. Continua a admirar do seu jeito, da sua maneira. Os seres humanos não são perfeitos. Nós carregamos marcas, as imperfeições o tempo todo. Então, por isso, a gente não deve ter essas expectativas. E aqui ele vai, né, os estoicos, ele vai para coisas simples. Olha, prefiro roupas simples e prefiro comida simples. Eu não gosto de nada exagerado. E ele era muito rico. Ele era um dos homens mais ricos do império, né? Depois o imperador toma tudo dele. Mas ele dizia assim, não tem necessidade de tanta ostentação. Mesmo as pessoas que têm, não é um problema você ter rico aqui, né? Ser rico. Sêneca era. Mas assim, o problema é você ser escravo dessa riqueza que você tem. Você ser refém das coisas que você tem. A gente já falou sobre isso numa live, dizendo que de vez em quando você tem que pegar o seu dinheiro e falar para o seu dinheiro, quem manda sou eu, não é você que manda em mim. Em coisas, né? E dizer para essas coisas, eu sou o seu Senhor, não você é o meu Senhor, né?
Penso que muitos poderiam ter chegado à sabedoria se não pensassem já serem sábios, se não tivessem dissimulado para si mesmos algumas coisas e se não tivessem passado por outras tantas com os olhos fechados. Não há razão para pensares que a adulação alheia nos é mais perigosa que a nossa própria. Quem ousa dizer a verdade para si mesmo? Quem, posto entre a multidão daqueles que elogiam e lisonjeiam, não elogia a si mesmo ainda mais? O que ele está dizendo aqui? Muitos pensadores antes dele já disseram assim, cuidado com os aduladores. Quem são aduladores, né? Aduladores, entre aspas, é o puxa-saco, né? Aquela pessoa que exageradamente ela precisa te elogiar porque ela precisa de alguma coisa, ela quer te agradar de alguma maneira. E ela sai adulando as outras pessoas. Ela perde a personalidade dela, a persona dela, porque o tempo todo ela tem necessidade de agradar alguém. Mas muitos outros já tinham falado sobre isso. Aristóteles falou sobre isso, Platão falou sobre isso. Na Idade Média muitos vão falar, cuidado, as pessoas às vezes elas chegam ao poder e aí as outras que cercam não gostam dela, gostam do cargo dela, gostam do prestígio que ela tem, gostam do que ela representa e não dela mesma, né? Aí Sêneca vai dizer o seguinte, olha, muita gente poderia ser um pouco mais sábio se não adulasse a si mesmo. Porque tão perigoso como outras pessoas nos adularem, somos nós nos adularmos. Não é nós não nos amarmos. O ser humano precisa se amar. O auto-amor ele é fundamental, não como uma dimensão egóica, mas como reconhecimento de quem eu sou. Eu preciso tratar a mim mesmo com dignidade. Não há ninguém melhor do que eu, nem pior. Não há ninguém superior a mim, do ponto de vista da cidadania, da dignidade humana, nem pior do que eu. Então não tem por que eu me humilhar diante de alguém. Não tem por que eu viver na subserviência de alguém. Agora, se ao mesmo tempo eu preciso desenvolver esse amor próprio, eu tenho que tomar cuidado para que esse amor próprio não se transforme numa adulação minha comigo mesmo. O que acontece quando isso acontece? Eu paro de reconhecer os meus erros. Eu paro de compreender que eu sou falível. Eu começo a achar que eu sou perfeito. E na verdade, minha gente, todo mundo sabe que não é perfeito. A gente mente pra gente mesmo quando a gente coloca na cabeça que a gente tem uma perfeição que a gente não tem. E quando eu consigo perceber isso, eu vou peneirando um pouco as coisas que eu penso de mim mesmo. E eu vou levando a vida mais divertidamente. É comum isso, às vezes, no teatro, um diretor falar para os artistas, né? Vai, se diverte fazendo isso. Encontre o seu espaço de prazer naquilo que você está desenvolvendo. Não vá com essa tensão imensa, com esse medo enorme de morrer, com esse peso sobre você mesmo. Não faça isso. Alivie um pouco os seus cansaços. É bíblico isso, né? Jesus dizendo para a gente, no seu fardo, no seu cansaço, eu estou aqui para aliviar isso de você. Vamos prosseguir aqui com ele. O que tu queres, pois, é grande, de máxima importância e próximo de um Deus, não ser abalado. Lembra da palavra? Ataraxia, não ser abalado. Encontrar dentro de você uma paz que mantenha uma serenidade dentro de você. Os gregos chamam esse estado estável da alma de eutimia. Sobre tal tema existe uma excelente obra de Demócrito. Eu chamo de ataraxia, mas ele diz, né, da eutimia, que significa a mesma coisa. E o que eu quero de fato é ter essa compreensão das coisas que eu não tenho condições de mudar. Algumas coisas eu posso mudar, em mim, por exemplo. Eu posso mudar coisas na minha personalidade. Eu sou um ser em construção. Eu sou transformável. Mas eu não posso mudar as coisas na personalidade de outra pessoa. Quantas histórias de amor errada a gente teima em amar alguém que a gente acha que vai mudar por amor e essa pessoa já deu todos os sinais de ser quem ela é e você insiste nisso. E você vai, você se humilha, você vai atrás, você quer. De alguma maneira você quer, porque a sua carência grita mais alto do que você.
porque é desesperador imaginar que aquela pessoa não te queira, não queira você do lado. Isso é uma bobagem. É uma teimosia que a gente tem com a gente mesmo. E eu não preciso disso. Eu não vou ter paz quando eu ficar vivendo dessas projeções e dessas expectativas. Investiguemos de que modo a alma deverá prosseguir sempre de modo igual e no mesmo ritmo, ou seja, ataraxia, estar em paz consigo mesmo, e que essa alegria não se interrompa, mas permaneça em estado plácido, sem elevar-se, sem abater-se. A isso eu chamo tranquilidade. Investiguemos como alcançá-la. Isso feito, tu tomarás desse remédio universal a teu gosto. O tempo todo. É que é difícil a gente fazer isso, né? O que Sêneca aqui é muito difícil a gente fazer. É como você fizesse um exame, lembra do Pitágoras, que já falava sobre o diário, o exame de consciência? É como se eu tivesse assim, deixa eu fazer um exame de consciência das pessoas que eu permito que façam mal para mim. Por que que eu dou autorização para que essas pessoas me façam mal? Esses dias um amigo meu, uma relação difícil, complicada, vai e vem, aí ele dizendo assim para mim, eu tenho certeza que ela quer voltar, mas ela é muito orgulhosa, ela não vai dar o primeiro passo, mas eu sei que ela quer voltar, eu sei que ela está triste, eu acompanho as fotos dela, porque eu criei um perfil lá, fake, para acompanhar, e eu vejo a tristeza nas fotos, ela quer voltar, eu falei, o que você quer? Não, eu quero voltar. Ela terminou, ela pediu um tempo, você tentou voltar, ela não quis, você tentou de novo, não, mas agora ela já arrependeu. Eu falei, mas como é que você sabe disso? Não, eu não sei, olha a ausência de paz, né? Aí eu falei, não, eu vou ligar para ela e vou perguntar se ela quer voltar ou não. Eu falei, você já fez isso algumas vezes? Ela disse que não, mas agora passou um tempo, eu tenho certeza. Eu falei, se você não dá conta de não ligar, ligue, mas você vai sofrer. Ligou e ela não quer voltar. E de novo ela disse a mesma coisa. E aí eu falei, não, mas é porque ela é orgulhosa. Ela falou assim, meu amigo, você precisa tomar um banho de realidade. E a vida não acaba porque uma pessoa não quer mais você. Mas você está perturbando a sua alma, não é ela que está perturbando. Ela já disse, não quero mais. Resolveu a vida dela. A dela está resolvida. Agora você criou uma fantasia dentro da sua cabeça que ela está infeliz, que ela está sem ninguém, só que ela é orgulhosa, ela não vai, mas no fundo ela quer bobagem. A gente tem que buscar uma fonte de amor próprio e falar pra gente mesmo, para, eu não vou fazer mais isso. E eu fico imaginando o sofrimento do outro, que talvez me faça bem imaginar que o outro está sofrendo por minha causa, numa dimensão egóica que eu tenho. E eu não solto o pássaro, deixa o pássaro voar. Não deu certo. Podia ter dado certo? Podia. Teria sido bom se tivesse dado certo? Teria sido bom. Não deu certo. Não insista numa coisa que não deu certo. É você machucando você cada vez mais, desnecessariamente. Examinando tal mal-estar, cada um reconhece qual a parte dele é sua. Ao mesmo tempo, compreenderás quão pequeno é teu problema pessoal em relação ao de outros, presos a uma profissão brilhante ou a um título importante. Em tal situação, mais por vergonha do que por decisão própria, impera a simulação. Está dizendo duas coisas aqui, está falando dos aduladores ainda, dos títulos que as pessoas têm, mas está dizendo uma coisa muito séria, que a gente tem que pensar muito isso. Todas as vezes que você tem um problema, que você acha que é o maior problema do mundo, olha para o lado. Veja quantas outras pessoas estão enfrentando tantos outros problemas, talvez mais graves e mais sérios do que o seu. Você não é a única pessoa que está passando por isso. Nessa pandemia a gente viu muita gente meio desesperada com isso, né? Eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei se eu tenho dinheiro, eu não sei se eu tenho... Não é com você, é com bilhões de pessoas. Não é só você que passa por isso. Mas, Xalita, a dor de amor que eu estou sentindo, ninguém sente. Sente sim. Sente sim. No mundo inteiro tem gente agora sofrendo de amor. No mundo inteiro tem gente sofrendo com doença, com preocupações, com outras coisas. Olha um pouco ao lado. Não se ache o umbigo do mundo achando que todos os problemas são só em você. Os problemas estão na humanidade. Viver é um ato de coragem, né? Não é Guimarães Rosa que dizia isso? Viver é um ato de coragem profunda.
A minha travessia, a gente afina, desafina, vai e vem, é a travessia de Guimarães. Tem dia que eu estou melhor, tem dia que eu estou pior, mas é a travessia que importa, não é nem a saída nem a chegada, é na travessia que eu vou me fazendo e me refazendo, que eu desafino e afino, que eu volto a mim mesmo, que eu me perco de mim, como seres imperfeitos, né? São inumeráveis as propriedades do vício, mas o seu efeito é um só, o aborrecer-se consigo mesmo. Aqui ele fala sobre os vícios, sobre todos os tipos de vício. O vício nos apequena. A gente, quando pensa no vício, pensa na droga. A droga é um tipo de vício que você tira uma parte de você e fica dependente daquela droga, as substâncias psicoativas, as drogas lícitas também, né? Bebida é droga lícita e tem gente que fica totalmente escravizado por causa de bebida. Droga, remédio e um outro vício que é a droga de vida, que é você não ter um tema para viver, que você não ter um sonho, você não ter algo que se movimente dentro de você mesmo. Como é que a gente ganha dos vícios? Com as virtudes. Eu tenho que colocar a virtude no lugar desse vício. Eu sempre, né, em escola, quando falava assim, vamos trabalhar a prevenção às drogas, falando que a droga faz mal, eu falei assim, vamos tentar fazer o contrário, falar bem da liberdade, falar bem das escolhas que a gente tem, falar bem daquilo que a gente perde quando a gente acaba entrando num caminho sem volta. Como é que eu falo bem do outro lado, né? Daí o tédio e o desgosto para consigo mesmo. Tal desassossego, uma palavra que Fernando Pessoa usa tanto, mas já está lá em Sêneca, tal o desassossego, que em lugar nenhum encontra descanso, projetando uma aflitiva intolerância da própria inércia, cujos motivos não ousa confessar. Assim, seus desejos fechados em sua estreiteza, sem possibilidade de evadir-se, acabam por sufocar a si mesmo. Você já experimentou o tédio? O que é o tédio, né? O que é você não ter vontade de fazer nada? E às vezes, geralmente o tédio, ele ocorre com pessoas que têm tudo. Elas não estão precisando de muita coisa. E ao não estarem precisando de muita coisa, elas acabam tendo poucos desafios na vida. E aí vem o tédio. Então, ou você está numa ansiedade para querer alguma coisa, ou você está num tédio porque você não quer nada. Como é que você ultrapassa essas duas pontes da ansiedade ou do tédio? Dessa aversão pelo sucesso alheio e do desespero em virtude de seus fracassos, a alma exaspera-se contra a sorte e queixa-se do tempo, esconde-se e afunda na autocomiseração, porque entediada e com vergonha de si própria. Aqui ele está falando de uma coisa, sem usar a palavra, que é inveja. O sucesso do outro faz com que eu tenha uma comiseração comigo mesmo. E eu começo a dar desculpas pelo fato de eu não ter tido o sucesso que o outro tem. Por que o sucesso do outro te incomoda? Por que você fica incomodado com a felicidade de alguém? Porque a sua amiga conseguiu alguém que você não conseguiu? Porque o seu amigo conseguiu alguém que você não conseguiu? Você não sabe, né, todos os problemas que moram nessas pessoas, mas por que isso te incomoda? O fato de alguém se dar bem na vida, por que isso vem a te incomodar? A gente já fez uma live sobre inveja, um dos temas que eu gosto muito de falar. Inveja vem de invevere, que significa não olhar, a incapacidade que eu tenho de olhar para mim mesmo. Então eu só olho para os outros. Quando eu começo a olhar um pouco para mim mesmo, e às vezes, minha gente, a gente precisa viver o sofrimento. Eu não sei se vocês viram a live que eu fiz com o maestro lá na Caras, né? Tá no site da Caras, no Instagram da Caras, João Carlos Martins, e ele contou coisas incríveis da vida dele, né? Mas coisas de muito sofrimento também, que ele pensou em se matar, por que ele pensou em se matar. Quando você está de fora vendo uma vida de uma outra pessoa, você não sabe os calvários daquela outra pessoa. Você não sabe as razões pelas quais ela ficou de um jeito ou de outro. Mas eu, naquela live, perguntei para ele sobre o papel do sofrimento, que para mim é algo fundamental. O sofrimento tem uma razão. É que a gente é apressado e tem medo de aprender com o sofrimento.
No momento em que você está sofrendo, se você tem uma introspecção maior, um cultivo com a sua vida interior, o sofrimento ele vai sendo aliviado, porque você vai compreendendo o sofrimento. É que a gente se exaspera, a gente quer resolver logo, a gente vai ficando enlouquecido com aquilo. Isso não nos leva a lugar nenhum. Eu preciso encontrar paz, inclusive no sofrimento. Se te recolhes aos estudos, fugirás de todo o fastio da vida. Não serás porque te aborrece o dia que escolherás a noite, nem a presença de pessoas te será excessivamente pesada. Atrairás a amizade de muitos homens e também os melhores ocorrerão a ti. Isso porque a virtude, ainda que esteja obscura, nunca se esconde, mas emite os seus sinais. Quem quer que seja digno dela, captará os seus vestígios. Outra palavra importante na obra de Sêneca, fastio. Vamos tentar entender o que é esse fastio. Pensar na comida que é mais fácil de entender. Imagine o seguinte, você almoçou, comeu muito no almoço. Aí logo depois você resolveu comer um doce. Mas como você gosta de salgado, ficar com gosto de salgado, falava comer um pãozinho com queijo para tirar o gosto do doce. Aí você come aquilo lá. Vou comer uma pipoca também, porque pipoca é uma coisa que é digestiva, tal. Aí vou comer mais um chocolate. Isso é fastio. Você está enfastiado. Você não vai sentir o cheiro gostoso da comida que virá no jantar. Aquilo não vai pegar você porque você está tão ansioso, tão necessitado de suprir você o tempo todo de outras coisas, que você não espera um pouco essa pausa. A beleza da música mora na pausa. Entre uma nota e outra tem pausa. É isso que dá musicalidade. A gente precisa de pausas na nossa vida, tudo que é um fastio. Quando você consegue desenvolver uma vida espiritual, no momento que você vai estar em oração, aquilo é uma elevação que você tem. Mas se você reza o dia inteiro e não deixa ninguém falar com você porque você está rezando e não faz outra coisa, você vai ficando enfastiado. Até oração, exageradamente, não é necessária. Não, eu agora que eu aprendi filosofia e tal, eu leio o dia inteiro e não faço mais nada. Não faça isso. Ou eu vejo série o dia inteiro e não faço mais nada. Não faça isso. Não faça isso. Consiga dar pausas nas coisas que você faz. O fastio é algo muito ruim na vida de uma pessoa, dizia Sêneca. Nossa, falta muita coisa do livro ainda. Eu vou pular um pouco aqui. Ele se repete em coisas incríveis. Estamos aqui no capítulo 8. Quando ele fala do patrimônio, olha que interessante. A gente está falando aqui da época de Cristo. Sêneca é do período de Cristo, né? De 50, depois de 40, 50 ali. Passemos agora ao patrimônio, que é a maior fonte dos sofrimentos humanos. Olha a reflexão dele sobre isso. Depois Rousseau vai falar sobre isso, mas muito tempo depois. O patrimônio é a maior fonte dos sofrimentos humanos. Vocês já ouviram falar de briga de herança em família? De irmãos que se davam bem e de repente, por causa da herança, um queria matar o outro? Já ouviram falar nisso? Já ouviram falar de brigas de amigos por dinheiro? Já ouviram falar de brigas de pessoas, casais que viveram juntos com filhos, se amaram e na separação vira uma guerra por causa de dinheiro? Então, para ele, o patrimônio é a maior fonte dos sofrimentos humanos. Não é o único que vai falar isso, mas é um dos primeiros na filosofia a fazer essa afirmação. Patrimônio é a maior fonte dos sofrimentos humanos. Depois Rousseau vai dizer o seguinte: os homens não guerreiam com os homens por causa dos homens. Os homens guerreiam com os homens por causa das coisas. Coisas são patrimônio. Se comparares todas as outras coisas que nos angustiam, como mortes, doenças, medos, desejos, intolerâncias de dores e de trabalhos, com os danos que nos traz a riqueza, a parte desta certamente pesará muito mais. Assim, deve-se considerar quão mais leve é a dor de não tê-la do que de perdê-la. E compreendemos com isso que a pobreza é matéria de tormentos menores porque oferece menos danos. A gente vai fazer ainda, depois que a gente terminar a Sêneca,
nós vamos dar uma viagenzinha para os nossos tempos e estudar a encíclica do Papa Francisco. E ele retoma esse tema aqui, do Sêneca. Como é que as pessoas se destroem por brigas de coisas? Como é que a gente se acaba com essa relação de coisas o tempo todo, guerras de coisas? Aí tem uma passagem que ele cita aqui, do Diógenes, que diz assim: Diógenes, o homem de alma brilhante, percebeu isso e agiu de modo que nada lhe pudesse ser tirado. Tu chamas a isso de pobreza, escassez, necessidades? Pode dar a essa segurança o pior dos homens. Pensarei que esse homem não é feliz se encontrar algum outro que não possa perder nada. Se alguém duvida da felicidade de Diógenes, pode o mesmo duvidar do estado dos deuses imortais. E de fato, vivem de modo feliz, porque não têm prédios, nem hortas, nem campos preciosos cultivados por outro colono, nem grande renda no foro. Está usando a linguagem de lá. Quem é esse tal Diógenes, para vocês saberem que Sêneca cita? A passagem famosa da vida de Diógenes, uma delas, é que Alexandre, o rei, né, o grande imperador, né, o maior imperador da antiguidade, queria conhecer Diógenes. E queria chamar Diógenes, queria dar alguma coisa para Diógenes, porque ele era fascinado por Diógenes, porque Diógenes abre mão de tudo e vai morar num barril, né, não tinha nada. E aí Alexandre chega diante dele e diz assim: olha, te admiro muito, né, pelo seu pensamento, pela sua né, a abstração, né, pelo seu desprendimento, e eu quero te oferecer o que você quiser, mesmo que seja barril, morava num barril, né, eu quero te oferecer a metade do meu reino, se você quiser isso. É um jogo de palavras, né, que te daria qualquer coisa. E aí, o que Diógenes, né, fala para Alexandre? Você pode chegar um pouco à direita? Aí ele fica assim: agora sim, não tampe o meu sol. Se você não pode dar um sol para mim, você não pode dar nada. Não há nada mais precioso do que o sol. E você não pode dar isso que é precioso, então você não pode me dar nada. E aí as pessoas que estavam juntos com Alexandre foram repreender, né, e iam castigar, imagina, não se trata o imperador assim. Ainda mais naquela época que o imperador tinha poder sobre vida e morte das pessoas. E aí ele vai, Alexandre diz assim: não encostem nele. Eu, se não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes. Eu preferiria ser um homem desse desprendimento do que ter as coisas que eu tenho. E vejam, quem está escrevendo sobre desprendimento é Sêneca, que era muito rico. E que a riqueza dele trazia muito problema para ele mesmo. E ele diz assim: mas por que as pessoas querem tanto isso? Há coisas muito mais preciosas, muito mais lindas do que essas coisas que nós temos. Por que nós nos apequenamos diante dessas coisas? Aprendamos, novamente ele fala isso, aprendamos a cultivar o comedimento, a refrear a luxúria, a moderar a ânsia de glória, a suavizar a ira, a olhar com simpatia a pobreza, a cultivar a frugalidade, embora essas coisas envergonhem a muitos, empregando remédios mais simples para os desejos naturais. Aprendamos a eliminar os desejos licenciosos e a tensão em relação ao futuro. Que medo é esse que a gente tem do futuro? Que tormenta que mora na nossa cabeça de termos medo do futuro. O tempo todo eu estou preocupado com o futuro. Viva o seu presente. Uma palavra que não é dele, é de Aristóteles, mas que combina com ele, que é eudaimonia. Vocês guardaram a palavra de hoje? Eu já falei várias vezes essa palavra. Ataraxia. Ataraxia significa paz, serenidade, tranquilidade da alma. Não permitir que outras perturbações venham me roubar de mim. E a eudaimonia significa viva o momento. Vive esse momento que você está vivendo aí. Tenha beleza disso. Meu discurso se dirige aos imperfeitos, aos medíocres e doentes, não ao sábio. Isso é quase uma retomada daquilo que está no Evangelho. Eu vim para falar para aquele que se sente imperfeito, inclusive, para aquele que está doente. Eu estou preocupado com essas pessoas que estão com doenças de alma, que estão empedernidas, que estão trancafiadas nelas mesmas, que não têm abertura para a vivência do amor, que não têm encontro com o outro. Obrigado
pelo que tive e utilizei. Eu cultivei teus bens com grande esforço, mas já que ordenas, cedo e devolvo agradecido e de bom grado. Isso é o que eu deveria fazer diante da morte. Quando a morte vier, eu não deveria me revoltar com ela. É como se eu conseguisse agradecer a Deus pelo tempo de vida que eu tive. Mas eu vou parar por aqui, nele, porque eu quero voltar nessa parte da morte. É muito bonita a maneira com que ele trata. Aí na segunda que vem, a gente vai entrar a partir dessa parte aqui da morte. Eu vou contar para vocês uma história linda que eu vivi em casa com meu pai sobre a morte. Mas eu queria aproveitar uns minutinhos ainda, como a gente está no Dia das Crianças. Eu sei que tem muita gente que acompanha aqui e que tem criança que acompanha junto, né? Se você puder colocar o nome aí no Face, eu estou no Face aqui diferente hoje, ou no Insta, do seu filho, da sua filha, de alguma criança da cidade, alguma coisa assim, pra gente mandar um beijo, assim, cumprimentando essa criança e a criança que mora dentro da gente, né? E olha, se vocês... Na segunda a gente continua Sêneca. Quem tiver a oportunidade de ler alguma coisa sobre Sêneca, leia. Você vai... Júlia mandando um beijo para Roberta, Joana do Rio de Janeiro. Preciso ouvir mais sobre a morte, sobre essa ótica. Então a gente vai começar na semana que vem falando exatamente sobre a morte. Um beijo para Silvana Souza, para Maura, Daniela, Borja, para... Eu tô lindo hoje, obrigado. Eu tô com o cabelo meio assim. Tô na casa de dois amigos artistas muito especiais. Um grande cantor, tocador, pianista, um homem iluminado, e um outro amigo assim que é muito especial, que é um poeta das Minas Gerais. Dois amigos muito queridos. Matheus, Miguel, Davi, beijo para vocês. Beijo para o Júlio, João Batista Fernandes, Beth de Florianópolis. Um beijo para Carla Almeida, adorei a sua aula de hoje. Para Lúcia Helena, a Lúcia de Cabo Frio, Maria José, para Malu Sabrina. Obrigado a todos vocês. Eu já escrevi sobre esses dois amigos em momentos diferentes. Um que chama Breno, que é esse pianista incrível, e o outro é um poeta que chama Júlio. São dois amigos muito especiais aqui, eu estou na casa deles. Um dia eu vou fazer uma live com o Breno, tocando e cantando para vocês. Vocês vão ver que coisa, que dom incrível. Aí, falando de Minas, Caroline de Barbacena, Sara, Lucas, Gabriela, são sobrinhos de alguém. Muita luz, Ana Lúcia de Niterói, Samuel, Josete. Então, o livro chama Da Tranquilidade da Alma. É esse livro aqui, que aparece ao contrário, né? Sêneca, Da Tranquilidade da Alma. Esse livro tem são três textos, né? Um é sobre a vida retirada, outro a felicidade, mas a gente está trabalhando sobre a tranquilidade da alma. Tem em PDF também, tem pela internet isso. E aí leiam, mesmo que não tenha muito hábito da leitura, vai lendo aos poucos, né? Edgar, meu amigo, Edgar, meu sobrinho Tony, um beijo também, que legal. Então é isso, gente. Olha, eu desejo que vocês tenham um final aí de feriado. Eliane de Mossoró, muito legal. Nossa Senhora, eu tenho toda uma história afetiva, né? Porque eu sou de Cachoeira Paulista, ao lado de Aparecida, eu passei toda a minha infância, adolescência, ainda hoje eu passo muito lá. E para mim, o que mais me emocionava, às vezes que eu ia ali, né? Fui seminarista lá também, então participei de muitas cerimônias, era a simplicidade das pessoas, era a fé das pessoas. Aquelas mulheres, né, ajoelhadas, pagando promessas, chorando, trazendo os seus calvários, aqueles homens, mães rezando pelos filhos, né? Não existe nada mais lindo na dimensão religiosa do que a simplicidade e a fé das pessoas. E quanto mais simples são as pessoas, mais elas cultivam a beleza, a grandiosidade da fé. Isso é muito bonito. Então que Nossa Senhora Aparecida, né, possa também iluminar a vida de vocês, né, a história de vocês, e dar essa ataraxia que a gente precisa tanto. Valeu?
Então é isso, segunda-feira que vem a gente se encontra aqui, tá vendo? Nem no feriado, nem viajando eu esqueci de vocês. Um beijo e até segunda-feira.